perder alguém que você ama, provavelmente esta seja a pior dor que alguém pode sentir. Quando eu cheguei em casa, ela estava passando muito mal, vomitando muito. Meu pai, que cuidava da minha avó na época, ele foi, né, até perguntou para ela, tipo, não quer que eu fique aqui, não quer que eu leve pro hospital? Ela não aceitou. E daí, no domingo de manhã, quando eu acordei, ela já estava desfalecida, né? Eu levei um choque, porque ela estava no chão, desacordada para mim. Ela estava desacordada na hora. E aí eu chamei meu pai. Na hora que eu fui subir a escada, só olhei para cima e disse, Jesus, falei o nome dele hoje, Jesus. E daí ele checou ela e falou, tua mãe faleceu. A vida impõe uma dura e nova realidade, que não é todo mundo que consegue superar. Toda vez que vinha para a igreja, eu saía renovada e Deus preparando o meu coração. E eu vendo meu esposo naquela situação. Até que foi vindo a palavra numa sexta-feira e ele, bispo, ele não queria cura. Ele dizia para mim, entendeu? E eu queria cura por egoísmo, tipo assim, ó, até numa sexta veio a palavra, tipo, tira do teu coração, sai daí de trás de onde tu tá, vem, entrega, fala para Jesus, bispo, foi muito forte. Eu nunca vou esquecer essa sexta-feira. Eu saí lá de trás onde eu estava, da onde eu vim, lá do final até aqui, antes de chegar no corredor, eu vim entregando o meu esposo, pedi perdão para Deus, Senhor, se ele está no meu coração, arranca, porque é a minha salvação, porque eu sei que ele vai ser salvo. Mas não é fácil, né? Tu pedir para Deus entregar. Passei no corredor, entreguei ele no corredor. Isso foi numa sexta, bispo, no sábado foi dando febre, no domingo meu esposo também, chamei ambulância, médico, aquela coisa toda, na segunda-feira ele faleceu, bispo, nos meus braços aqui. Estava eu e a minha irmã, na hora dá um desespero tão grande, porque imagina, tu vê, dá os 3 suspiros, sabe, eu orei na cabeça dele, eu não vou mentir, gente. Eu orei, eu repreendi, eu queria ele de volta. Os dias passam e os anos passam. Mas a dor que nasceu com a partida de alguém não passou. Foi muito, muito difícil para mim, né? A gente, quando perde o filho, é como se arrancasse uma parte do nosso corpo. Foi muito difícil. Dói. E dói como se tudo tivesse acontecido hoje. A saudade potencializa a angústia. Um luto que literalmente tirou as forças para prosseguir. Acredite, existe um consolo real, maior que essa dor, capaz de fazer você, que vive em luto, vencer esta dor que há dentro de você. A vida depois do luto. Com certeza, bispo, com certeza estou forte. Hoje evangelizo, né? O Espírito Santo conforta e consola. Em nome do Senhor Jesus, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, é o meu refúgio. No dia do velório dele, foi muito forte, porque os meus familiares sofriam muito comigo, quando eu tinha depressão no início, né? Então, o que passou na cabeça deles? Bom, a Lise perdeu um filho, então eu vou lá levar remédios depressivos para ela. Porque eu tomei muito esses remédios lá no início, né? E um dos meus tios chegou lá com uma sacola cheia de remédio. Ele veio e me entregou, ele disse, Lise, pega esses remédios aqui que tu vai precisar. Aí eu empurrei, eu disse, não senhor, eu não vou precisar, porque Deus vai me sustentar. A obreira, na época, até me acompanhava, né? Que eu tava ainda no meu processo. Ela falou, seja forte, por mais que eu ainda não tinha o Espírito Santo naquela época. Então, para mim, foi mais difícil ainda. Ali me veio aquele baque, mas o Espírito Santo me sustentou. Só tive aquela reação assim, chorei um pouquinho, né? Mas a paz dentro de mim, tranquilo. Neste domingo, 3 de novembro, o Domingo da Vida após o luto. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela e encontre o templo mais próximo de você. Ou acesse o nosso localizador, universal.org/localizar.
Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Essa matéria de abertura mostra a luta de 3 famílias, como lidaram com a questão da perda de um ente querido e como conseguiram superar. Superar não quer dizer que você esquece da pessoa. Aquela pessoa sempre fará parte da sua memória, da sua história, da sua vida. Mas é você não ficar parado no dia, hora e lugar daquela perda. É você conseguir dar sequência à sua vida. Sim, até porque você permanece vivo, e há pessoas que estão ao seu redor que amam, que querem o melhor, que querem que você seja feliz, que querem que você supere a dor da perda. Você que está, por exemplo, enfrentando um luto mal curado, prolongado, uma dor que não acaba nunca. Você tem feito de tudo para se livrar dessa dor, mas ainda não conseguiu. Talvez parou de trabalhar, parou de estudar, talvez terminou um noivado, um namoro, até um casamento se acabou por causa da sua perda. Saiba que o Senhor Jesus, o Espírito Consolador, tem poder para curar o seu coração. Aliás, Ele é o único capaz de preencher o vazio deixado pelo familiar que se foi. Desde já eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual através do 11 3573 3535 para você ligar, você que está precisando desabafar. É um final de semana difícil para você, porque é dia de finados, você tem aí um feriado de finados, melhor dizendo, você tem aí um momento difícil, você está chorando, talvez você me assiste de dentro do seu quarto, você nem saiu do quarto hoje. Faça isso. Entre em contato agora, 11 3573 3535 para ligar e pelo WhatsApp, 11 3573 3500, você pode mandar a sua mensagem. Nós estamos aqui para mostrar para você que há sim vida após o luto. Acompanhe essa história. Meu nome é Maria Alice. Aos 19 anos eu tive um filho, onde eu criei ele sem a presença do pai. Devido a essa falta do pai, a presença do pai, ele começou nos vícios, então foi da bebida, da maconha, tudo. E eu já, nessa época, já estando na fé, então eu comecei a buscar por ele, buscar para que ele viesse ter também a presença de Deus, o encontro com Deus e tudo mais. Mas ele permaneceu, então aos 23 anos, ele teve, devido a ele estar assim, no vício, tudo, ele já tinha uma namorada, onde ele já tinha, nessa época já tinha uma filha com ela, e eles sofreram um acidente de carro, onde escapotaram o carro, ela veio a falecer na hora e ele ficou paraplégico, ficou numa cadeira de rodas, e essa foi mais uma luta, que eu tive que enfrentar, tudo, mas permaneci na fé, firme, buscando, por ele, e ele cada vez mais, se afundando na bebida, no álcool, mesmo estando numa cadeira de roda, ele não parou com bebida, E eu nunca desanimei, Sempre firme na fé, fazendo os votos com Deus, propósitos com Deus, pela família, Porque é uma promessa de Deus, Quando a gente busca Deus, é uma promessa dele salvar a família. Então era isso que eu tinha em mente, Que Deus ia salvar o meu filho. Quando foi em 2017, ele teve alguns sintomas em casa, foi para o médico e teve o diagnóstico de leucemia. Então, devido a essa doença, ter mexido com ele, ele foi até a igreja, tudo, continuou indo e se entregou realmente para Deus, Ele realmente viu que a única saída era Deus, Não tinha outro caminho, Ali ele percebeu que ele precisava realmente de Deus, Ele precisava buscar por ele mesmo, Pela salvação da vida dele. Então ele se entregou realmente para Deus, entregou a vida dele para Deus, se batizou nas águas e ali ele começou uma jornada, com Deus, firme tudo, e continuou o tratamento, o tratamento que ele tinha, que fazer. E então em 2018 ele teve que voltar, para o hospital para continuar o protocolo, das sessões de quimioterapia, E nessa ida, nessa internação, ele contraiu uma bactéria hospitalar.
E essa bactéria, ela se fortaleceu dentro dele, dos órgãos, né, dele, muito mesmo. E aí, eu acho que uma semana, ele já estava bem debilitado já. E aí os médicos, eles me chamaram lá, né, para conversar sobre isso, né, e para me alertar, né, e falar o que realmente estava acontecendo, né. Então, eles falaram para mim que provavelmente que não ia ter jeito, porque os órgãos dele já estavam comprometidos, né, através dessa bactéria. Então, no momento, assim, de receber essa notícia é muito difícil, né? A gente não espera receber uma notícia assim, né? Ele era o meu único filho, né? Ele morava comigo, era eu e ele, a gente dividia tudo, né? Ele estava sempre ali comigo, né? Então, eu vivia, assim, minha vida, né? Assim, para Deus e para ele, né? Primeiro para Deus, né? E depois para ele, né? Porque era ele que morava comigo. Então, quando eu recebi essa notícia, foi muito triste mesmo, e aí eu fui para minha casa, né, depois que eu conversei com os médicos, eu fui para minha casa e eu dobrei meus joelhos, coloquei o rosto no chão, falei para Deus que não era nada, né, mas que eu sabia que Deus tinha todo o poder para curar ele, tirar do hospital, e que eu não queria que ele partisse, porque ele era muito novo, né, ele era... Né? Além de ser meu filho, era meu amigo, né? A gente estava sempre participando junto de tudo, e que eu não queria que Deus permitisse, né, que ele partisse nessa idade, né? Mas que Deus não fizesse a minha vontade, né? Porque há um tempo atrás, quando ele estava naquela vida toda, assim, sabe, de vício, de droga e tudo, eu falei para Deus que eu ia passar a guarda dele para Deus, né? Então, a partir daquele momento, ele não era mais meu filho, ele era filho de Deus, né? Que Deus ia tomar conta dele. E naquela oração que eu fiz ali com o rosto no chão, eu lembrei disso, né? E eu falei para Deus, ele é teu filho. Então, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Porque se o Senhor fizer a sua vontade, eu sei que foi o melhor para ele e para mim. E naquela noite mesmo, foi de manhã que eu fiz essa oração, passei o dia aflita, né? Tudo, né? E de madrugada ele faleceu. Então, naquele momento que eu recebi a notícia, né, que ele tinha falecido, né, ao mesmo tempo que eu sentia uma dor muito grande, né, dentro de mim, assim, eu senti paz pelo fato de saber que Deus tinha feito a vontade dele, e que se ele fez a vontade dele é porque ele estava salvo. E Deus realmente aproveitou aquele momento que ele estava salvo para levar ele, porque se ele ficasse, ele podia se perder mais tarde, né. Então, eu consegui entender isso, né. Se Deus tinha permitido a partida dele, é porque tinha que ser naquele momento, para que depois, mais tarde, ele não se perdesse. Então, foi difícil, foi muito difícil mesmo, né, a partida dele, tudo. Mas, assim, eu continuei, né, na fé, firme com Deus, né, e toda vez, assim, que eu sentia uma dor, porque é normal, né, a gente sentir, só quem perde um ente querido, principalmente quando é mãe, né, perde um filho, é uma dor que não dá para descrever, né? É uma dor muito grande, principalmente sendo o único filho, né? Mas toda vez que eu ia orar, né, ali para Deus, eu falava com Deus e eu sentia assim que Deus estava, o Espírito Santo estava me fortalecendo. Eu sentia paz quando eu orava, eu sentia aquela dor e eu ia orar e eu sentia o Espírito Santo me fortalecendo ali, me dando aquela paz que só o Espírito Santo realmente consegue dar, porque eu tinha a minha família ali, né, sempre entrando em contato comigo, né, tinha pessoas, né, que não eram da fé, mas estavam ali sempre me mandando mensagem, tudo, mas nada disso, sabe, aliviava a dor que eu sentia, somente o Espírito Santo mesmo é que me dava aquela paz e me dava aquela certeza que ele tinha sido salvo, né, e eu, assim, ó, eu tenho a certeza absoluta, assim, dentro de mim, que se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, eu teria entrado em depressão, porque a dor é muito grande mesmo. Somente o único que consegue nos dar a paz e consegue fazer com que a gente entenda e consiga continuar o Espírito Santo, somente. Não tem como, de outra forma, não existe outra forma de a gente conseguir continuar a vida e não adoecer. E muitas vezes, sabe, as pessoas me abordavam assim, né, e vinham, me abraçavam e falavam para mim, olha, eu não consigo entender como é que se consegue, assim, sorrir, como é que se consegue, assim, tocar a vida e estar tão bem, com uma perda tão grande, né.
Então eu falava, olha, isso é Deus, é somente Deus que consegue fazer isso com a gente, porque a gente mesmo, sozinha, não existe nenhuma possibilidade, eu falei. Eu conheço realmente mães que perderam filhos e que, nossa, entraram em depressão, né? Então eu sei, tenho certeza que somente o Espírito Santo consegue nos dar a paz e consegue, né, fazer com que a gente consiga permanecer, né, e continuar a vida, né? Hoje, graças a Deus, eu superei, né? Hoje eu lembro dele com alegria, porque sei que ele está num lugar bem melhor que nós aqui. Então, eu sigo minha vida até chegar ao meu momento também de partir com o Senhor Jesus. E é por causa do Espírito Santo que hoje eu tenho vida após o luto. Perder alguém que você ama. Provavelmente esta seja a pior dor que alguém pode sentir. A vida impõe uma dura e nova realidade, que não é todo mundo que consegue superar. Os dias passam e os anos passam, mas a dor que nasceu com a partida de alguém não passou. Dói, e dói como se tudo tivesse acontecido hoje. A saudade potencializa a angústia, um luto que literalmente tirou as forças para prosseguir. Acredite, existe um consolo real, maior que essa dor, capaz de fazer você, que vive em luto, vencer esta dor que há dentro de você. Neste domingo, 3 de novembro, o domingo da vida após o luto, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela e encontre o templo mais próximo de você. Ou acesse o nosso localizador, universal.org/localizar. Você viu como a Maria Alice se apoiou no Espírito Santo, no Espírito do Consolador? Ela chegou a dizer, eu tenho certeza que se não fosse o Espírito Santo, eu teria entrado em depressão, teria caído em depressão. Porque é muito duro, é muito difícil para um pai, uma mãe, ter que sepultar um filho. Não é o curso natural da vida, são os filhos que sepultam seus pais. Mas não os pais terem que sepultar seus filhos da maneira que ela perdeu o filho, para uma leucemia. Mas não perdeu, porque o filho teve a chance dele de salvação e está com Deus. E o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, hoje ele consola, conforta o coração da Maria Alice. E é essa a proposta para você que está aí sofrendo, para você que perdeu o sentido de viver. Parece que o mundo não existe mais para você, desde o dia que você ficou sabendo da morte do seu familiar, do seu ente querido. Talvez no dia do sepultamento, a sua vontade era ser enterrada com aquela pessoa ali. Mas saiba, o Espírito Consolador pode curar você, curar o seu interior, para que você possa ter vida após o luto. Olha o que diz o texto sagrado. Eu rogarei ao Pai, isso é o Senhor Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está vendo? Jesus promete rogar ao Pai para enviar um outro Consolador, que fique com você para sempre. Isso já aconteceu, Ele já rogou ao Pai, o Espírito Santo está na terra e quer estar em você, para sempre. Nenhum de nossos familiares vão viver para sempre aqui. Nós nunca vamos ter nossa família para sempre aqui. Vai chegar o dia que eles vão partir. Vai chegar o dia que você também vai partir. E outros chorarão a sua perda. Mas o Espírito de Deus é para sempre. Ele é o Consolador. Ele é o que tem poder para curar o seu interior, para preencher esse vazio deixado pelo familiar que partiu. Por isso, neste domingo, eu quero orar por você,
Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, neste evento, Vida Após o Luto. Há sim vida após o luto e você vai conseguir superar. Você vai guardar as boas lembranças das pessoas que se foram, mas você não vai ter a sua vida parada, estagnada, se tornando uma morta-viva, um morto-vivo. Não, isso não vai acontecer mais com você. 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Já a partir das 8h45, nós estaremos ali no hall de entrada, colocando a gota do milagre na sua garrafinha com água para o tratamento espiritual completo, corpo, alma e espírito. Pode ter certeza que o Espírito Consolador vai preencher o vazio deixado pelo familiar que partiu. Aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta que você acesse o site universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço aí na sua cidade ou no seu bairro. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários, 7 da manhã, 9h30 da manhã e às 18 horas. Faça a sua parte, venha. Você tem um familiar que está sofrendo a perda de um ente querido, você tem uma irmã que perdeu um filho, você tem uma cunhada que perdeu a mãe, perdeu o pai, você tem familiares que estão sofrendo. Convide essas pessoas, traga essas pessoas com você, porque só o Espírito Consolador é capaz de curar, de sarar o interior de uma alma. E neste domingo nós estaremos realizando a primeira consagração dos segundos, o primeiro domingo do sagrado. Viremos à casa de Deus vestindo vestes brancas. Você deve colocar uma blusa branca, uma camisa branca, uma peça de roupa branca, porque vamos nos apresentar a Deus e vamos falar do verdadeiro sentido do sagrado. Acompanhe esse testemunho e a gente já volta. Durante 12 anos, eu me afastei da igreja, eu conhecia a palavra, porém me afastei. E nesse período eu encontrei muitas dificuldades, sobretudo financeiras, porque naquele momento nós tínhamos uma empresa, eu e meu esposo, e essa empresa ela já estava no mercado há 19 anos. Porém, nós tínhamos muitas dívidas, nós tínhamos problemas com a produção em atraso, nós tínhamos questões interpessoais com funcionários e nós não conseguíamos avançar. Nós trabalhávamos muito, porém chegava no final do mês, a conta não batia. E nós ficávamos mais endividados e aí batia o desespero. Com essa situação que estávamos vivendo na empresa, afetou minha saúde, porque eu não conseguia dormir à noite. Eu acordava de madrugada e eu sentia falta de ar. E isso me prejudicou. E como a empresa também é familiar, afetou diretamente essa questão financeira. Então havia muitas contendas, muitas brigas, as pessoas não se acertavam, não se ajustavam. E nesse interim, nós tivemos também muitas cobranças de credores devido às contas atrasadas. E eu me sentia muito humilhada, porque aquela situação não poderia estar acontecendo. Porque nós já estávamos há muito tempo no mercado, nós tínhamos conhecimento dos equipamentos que nós fabricávamos e nós começamos a não aceitar aquela situação. Foi onde eu conversei com meu marido e nós combinamos e acertamos que voltaríamos a buscar a palavra de Deus. Com o nosso retorno à palavra de Deus, à obediência, eu entendi naquele momento que Deus queria o tudo, o meu tudo. Então eu entendi que eu precisava me voltar para Ele, eu me entreguei de fato, de verdade, eu acreditei e eu fiz um pacto com Deus, uma aliança de que a minha vida seria entregue naquele altar, porque a minha dependência já não mais seria em homens, em situações, em pessoas, e sim na palavra de Deus. E como consequência da minha entrega 100%, eu tive o entendimento que eu precisava honrar a Deus e eu não tive nenhuma dificuldade em entregar as primícias, em obedecer a palavra, em ser fiel. Como nós consideramos o que é sagrado,
nós obtivemos como resultado prosperidade. Hoje nós temos 2 empresas, já exportamos para 10 países e nós temos um cenário abundante, graças a Deus. Hoje eu posso fazer uma analogia do meu passado, das dívidas que nós tínhamos, das dificuldades, das noites que nós não dormimos, em contrapartida com uma vida abundante que nós temos hoje, porque nós entendemos que as nossas empresas são do Senhor, elas são abençoadas por Ele e nós apenas administramos. Nós aprendemos e entendemos que Deus deve estar no controle de todas as coisas, de todas as decisões. Nós primeiro consultamos a Deus e obedecemos a palavra de Deus. Para quem um dia teve 70 protestos em cartórios, dificuldades, cobranças, hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida abençoada, com a minha família no altar, com prosperidade e, acima de tudo, com Deus no comando das nossas vidas. Temos lutas ainda, mas temos a direção de Deus. Como diz a palavra, aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E verdadeiramente eu colhi. Você sabe o que é algo sagrado? Tudo que é sagrado possui características de autorrespeito e consideração, e é muito bem tratado por quem tem consciência disso. A exemplo da família, o casamento e principalmente Deus. Mas atualmente o que temos visto é cada vez mais o desprezo por aquilo que deveria ser tratado com santidade. E como resultado desse desprezo, vemos na sociedade a imagem da desordem e sofrimento. Quando se perde a consciência do sagrado, se perde também a proximidade com Deus. Mas aqueles que tratam a Deus com honra e reverência são honrados por Ele, mostrando com uma vida plena o resultado de considerá-lo acima de tudo. Neste domingo, 3 de novembro, o primeiro domingo do mês do sagrado, com a consagração dos segundos. Na concentração de fé e milagres, às 7, 9h30 e 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Ou em uma Universal mais próxima de você. Encontre o templo mais próximo acessando o nosso localizador. universal.org/localizar. Você percebeu onde começou as coisas darem errado na vida da Adriana? Quando ela se afastou de Deus. As coisas começaram a dar errado quando ela deu as costas para Deus. Ela tirou Deus da vida. Ela eliminou Deus de sua vida. E aí as coisas foram caminhando de mal a pior. Quando bateu no fundo do poço, lembrou. E aí decidiu voltar à casa do Pai. Voltando à casa de Deus, decidiu entregar toda a vida, fazer dele o primeiro. E aí, quando o ser humano faz isso, quando o ser humano finalmente entende que Deus tem que ser o primeiro que o pai, que a mãe, que o trabalho, que a carreira profissional, que os bens materiais, primeiro que tudo e todos, ele está então no caminho certo para ter uma vida abençoada de verdade. Tudo que a Adriana narrou na sua história foi fruto da entrega, fruto do entendimento do verdadeiro sentido do que é sagrado. Neste domingo, primeiro dos 3 domingos do sagrado, você terá a oportunidade de aprender mais a respeito. Esteja conosco, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Eu espero por você. Vamos juntos aprender o verdadeiro sentido do sagrado. Que Deus abençoe a todos. Voltamos amanhã neste mesmo horário. Até lá.